A perda de um ente querido é sem sombras de dúvidas um dos momentos mais difíceis e inconsoláveis que podemos nos deparar ao longo de nossas vidas. Assim como na vida tudo está relacionado com o mundo jurídico, com a morte também não é diferente. Quando uma pessoa vai a óbito, deixa para seus entes diversas questões de natureza jurídica que devem ser resolvidas, a maior parte delas de cunho patrimonial. São questões que podem variar desde as despesas com o funeral até a divisão de bens deixados pelo falecido. Situação recorrente é quando um dos herdeiros passa a exercer controle sobre um ou mais bens do falecido de forma exclusiva, não permitindo que os demais herdeiros tenham qualquer acesso a esses bens, se sobrepondo aos direitos dos demais. Saiba que esta atitude não encontra qualquer respaldo em nosso ordenamento jurídico, e pode ter consequências para o herdeiro que incorrer em tal ato. Principalmente, se esse herdeiro vier a, por exemplo, vender qualquer um dos bens sem anuência dos demais herdeiros, podendo responder processualmente por perdas e danos em favor dos demais. Mas afinal, como proceder quando um dos herdeiros toma posse exclusiva dos bens do falecido? Em casos assim, os demais herdeiros podem restabelecer a ordem natural das coisas utilizando-se do poder judiciário, por meio de dois viés que deverá ser escolhidos de acordo com os seus reais interesses em relação aos bens deixados a título de herança. São eles: a realização da abertura do inventário do falecido e a propositura de uma ação de arbitramento de aluguéis. Iremos explicar de forma resumida como esses procedimentos funcionam e como poderão lhe ser úteis. Se este conteúdo lhe interessa, pedimos que assista esse vídeo até o final. O inventário é um procedimento que deve ser realizado quando acontece o falecimento de uma pessoa que deixa herdeiros. Todo o patrimônio do falecido deve ser levantado para que possa ser dividido entre os herdeiros de acordo com as regras impostas por lei. Nesse momento, será feita a relação de todos os bens do falecido, como imóveis, automóveis, investimentos, direitos e dívidas. O valor total dos bens será calculado para que se determine quanto cada herdeiro terá direito nos termos da lei. A principal finalidade do procedimento é oficializar a transferência dos bens de uma pessoa que faleceu aos seus herdeiros, bem como evitar fraudes, não permitindo que um herdeiro prejudique os demais. Neste contexto, quando um herdeiro se apossa de um ou mais bens do falecido, impedindo que os demais herdeiros tenham acesso a estes bens, basta que o herdeiro prejudicado proceda à abertura de inventário dos bens deixados pelo falecido. O herdeiro que está na posse dos referidos bens será intimado para fazer parte do processo de inventário, e toda questão relativa ao uso dos bens poderá ser discutida dentro do processo. Ao final do processo, o juiz expedirá o formal de partilha que será entregue a cada um dos herdeiros. Trata-se de um documento judicial determinando quanto cada um dos herdeiros recebeu da herança por direito, não podendo qualquer pessoa se opor a essa determinação. Com esse documento em mãos, cada herdeiro deverá levá-lo aos respectivos órgãos competentes para registrar a propriedade dos bens que lhe pertencem. Por exemplo, se for bem imóvel, o herdeiro deverá comparecer ao cartório de registro de imóveis onde está matriculado o bem, e proceder à chamada averbação do formal de partilha, para que faça constar no registro do imóvel o seu nome como proprietário do bem. Da mesma forma, tratando-se de automóvel, deverá comparecer ao Detran para proceder ao registro do bem. E tratando-se ainda de valores decorrentes de investimento, deverá comparecer munido do formal de partilha para proceder à transferência de sua cota-parte para a sua conta pessoal.
Uma vez que foi formalizada a partilha da herança pela justiça, nasce para os herdeiros a possibilidade de utilizar-se de outras ferramentas para opor-se ao uso exclusivo dos bens por parte do outro herdeiro. Na maior parte dos casos, os direitos recaem sobre os chamados bens indivisíveis. Imagine, por exemplo, que o falecido tenha deixado uma casa e um automóvel para ser dividido entre 3 herdeiros, devendo ser divididos em partes iguais. Temos que cada herdeiro ficará com 33,33% de cada bem. Mas, enquanto 2 herdeiros querem ficar com os bens, um quer vendê-los, como resolver a questão? Nesse caso, o herdeiro que quer vendê-los, uma vez que já foi declarado proprietário na ação de inventário, poderá ingressar na justiça com uma ação chamada extinção de condomínio cumulada com alienação judicial de bens. O juiz determinará que os bens vá para um leilão judicial e que o valor da venda seja dividido entre os herdeiros. Isso porque a lei determina que ninguém é obrigado a permanecer em sociedade com outra pessoa contra a sua vontade. Da mesma forma, no caso de herdeiro que toma posse de forma exclusiva dos bens do falecido, prejudicando os demais herdeiros, poderá sofrer processo de extinção de condomínio cumulado com alienação de bens proposta pelos demais herdeiros ou mesmo por um deles, sendo os bens vendidos em leilão judicial por ordem de um juiz de direito, e os valores decorrentes da venda será divididos entre os herdeiros de acordo com o que foi determinado na ação de inventário dos bens. Contudo, como para toda regra existe uma exceção, caso o cônjuge ainda esteja vivo e participe na qualidade de herdeiro ou herdeira, poderá recair sobre esse cônjuge o chamado direito real de habitação, de forma que o imóvel que integra a herança não poderá ser vendido, permanecendo o cônjuge sobrevivente ocupando o imóvel. Existem casos, ainda, em que um dos herdeiros está sendo impedido pelos demais de administrar a sua parte da herança, mas este herdeiro não quer se desfazer dos bens. Nesse caso, o herdeiro que está sendo lesado em seus direitos, poderá optar por ingressar no judiciário, com uma ação de emissão na posse dos bens. Neste procedimento, o juiz determinará que os demais herdeiros se abstenham de impedir que o herdeiro usufrua da sua parte da herança, sob pena de serem os demais herdeiros condenados por desobediência à lei. Existem casos, no entanto, em que o herdeiro prejudicado não se encontrará em condições de promover a ação de abertura do inventário do falecido, o que acabará impedindo-o de promover qualquer um dos procedimentos subsequentes necessários para resolver o problema em questão, seja a ação de extinção de condomínio ou a de emissão na posse dos bens, já que estes 2 procedimentos exigem que a abertura do inventário já tenha acontecido. Neste caso, o herdeiro prejudicado poderá recorrer a um último recurso, tratando-se da chamada ação de arbitramento de aluguéis. A lei determina que, com o falecimento, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isto quer dizer que, enquanto não for aberto o inventário do falecido, todos os bens pertencem a todos os herdeiros em conjunto, é o que damos o nome de condomínio, não podendo nenhum dos herdeiros fazer uso dos bens sem o consentimento dos demais. Desta forma, caso um dos herdeiros esteja usufruindo dos bens de forma exclusiva, os demais poderão exigir que este lhes pague um valor a título de aluguel de acordo com a parte a qual tem direito. Contudo, importante que o herdeiro prejudicado comprove que se insurgiu a conduta do outro, reprovando o fato de estar este usufruindo de forma exclusiva dos bens. Para produzir tal prova, o herdeiro prejudicado deverá notificar o herdeiro infrator por correio, utilizando-se da chamada carta AR, ou seja, aviso de recebimento. Nesta carta deve constar os motivos da reprovação, demonstrando as leis que embasam o direito alegado, as consequências de seu descumprimento, e a atitude que será tomada caso o herdeiro infrator não concorde com o pagamento dos referidos aluguéis. Por fim, a carta deverá estar datada e assinada, e o herdeiro prejudicado deverá estipular prazo para o cumprimento do pagamento, de preferência de 30 dias corridos. Importante frisar que este procedimento pode e deve, preferencialmente, ser feito por um advogado. Ao entregar a notificação, o carteiro irá colher a assinatura do herdeiro infrator no canhoto, que será devolvido ao herdeiro prejudicado.
Uma vez transcorridos os 30 dias sem resposta, o herdeiro prejudicado irá ingressar com a ação de arbitramento de aluguéis contra o herdeiro infrator, e o juiz determinará que o infrator pague os aluguéis ao herdeiro prejudicado a partir da data de recebimento da notificação. Gostou deste conteúdo? Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e que está precisando desta informação. Caso ainda persistam quaisquer dúvidas, visite nosso site www.cipuloelourençoadvogados.com e entre em contato com um de nossos profissionais. Ou você pode deixar por escrito aqui nos comentários. Bom, ficamos por aqui. Até mais!